Nessa videoaula, nós vamos estudar o movimento retilíneo uniformemente variado. Vamos mais especificamente tratar quais são as equações e gráficos que representam esse tipo de movimento. No livro de vocês, esse conteúdo inicia na página 65 e vai até a página 75. Então, esta é mais uma aula de física para o primeiro ano do ensino médio. É uma aula de teoria com alguns exemplos. Nas nossas últimas aulas, nós começamos a classificar os tipos de movimentos e verificamos que podemos fazer essa classificação informando se o módulo da velocidade é uniforme ou variado e se a direção é retilínea ou curvilínea. Esse movimento de hoje é um movimento retilíneo e é variado também. Então, quando nós estamos tratando de um movimento variado, vamos lembrar aqui o que é aceleração. Porque a aceleração trata de todo tipo de alteração no vetor velocidade. Quando a gente tem uma alteração na direção do vetor velocidade, como seria o caso, né, desse exemplo da abelha, que vai fazendo várias curvas e a direção vai mudando bastante, nesses casos a gente diz que o movimento possui uma aceleração centrípeta. Então nós estudamos esse tipo de aceleração e esse tipo de movimento quando estudamos o movimento circular uniforme. No caso de uma alteração no valor ou módulo do vetor velocidade, a gente tem o que se chama aceleração tangencial. E então seria o caso, né, da velocidade estar ou aumentando ou diminuindo. O que seria a aceleração tangencial? É uma medida do aumento ou redução no valor apenas do vetor velocidade. Então, é uma aceleração que possui a mesma direção da velocidade e é responsável, né, por esse aumento ou diminuição. Então, vamos ver alguns exemplos aqui de aceleração tangencial. Então, nos dois quadrinhos de cima, nós estamos representando aumentos no valor da velocidade. No primeiro quadrinho, o carrinho está no sentido positivo da orientação da trajetória e no segundo ele está voltando ali, né, na estrada, no sentido oposto à orientação. Isso não importa, né? Desde que o valor da velocidade esteja aumentando, ela pode ser positiva ou negativa. Se o movimento então é de aumento no valor da velocidade, a aceleração tem a mesma direção e sentido. E isso acontece porque para aumentar o valor da velocidade é necessário algum tipo de força que esteja contribuindo, né, colaborando com esse movimento. E a aceleração está sempre relacionada com essa força. Então, quando as duas coisas são no mesmo sentido, a gente consegue observar então a velocidade aumentando. Já nos quadrinhos de baixo, a gente tem representados ali alguns exemplos de o veículo freando, né, reduzindo a velocidade. Para isso acontecer, é necessário algum tipo de força contrária ao movimento, né, que faça ele diminuir a velocidade. Então, nesses casos, a gente vai observar a velocidade para um lado e a aceleração para o outro, né? Então, todas as vezes que os vetores aceleração e velocidade estiverem no mesmo sentido, nós estaremos observando aumento de velocidade. É o que a gente chama de movimento acelerado. E quando a gente observar velocidade para um lado, aceleração para o outro, aí a gente tem os movimentos retardados ou movimentos desacelerados, né? O mais comum é chamar movimento retardado, ok? Então, agora a gente vai ver alguns exemplos e vamos entender direitinho o que significa um movimento uniformemente variado. Então, para que o movimento varie uniformemente, a gente tem a aceleração tangencial constante. Então, vamos ver aqui um primeiro exemplo. Então, suponha que o veículo azul ali em cima esteja aumentando a velocidade.
Só que observem que a cada instante, essa quantidade de velocidade que aumenta é sempre a mesma. Então, do instante 0 para o instante 1, o aumento foi de 10 km por hora. Do instante 1 para o 2, foi também de 10 km por hora. Então, percebam que a gente observa ali quantidades iguais de aumento a cada segundo. Agora, nesse outro exemplo, a gente vai observar a velocidade diminuindo no decorrer do tempo, mas também em quantidades sempre iguais. Então, nesse segundo exemplo, a cada 2 segundos, a velocidade sempre está diminuindo 10 km por hora. Então, coincidentemente, né, esses exemplos estão indicando aumentos ou diminuições de 10 km por hora, mas o importante é que vocês percebam que quando a gente tem as variações de velocidade sempre iguais no decorrer do tempo, isso caracteriza uma aceleração tangencial constante. E é esse tipo de situação que a gente observa no movimento retilíneo uniformemente variado. Agora, vamos encontrar uma expressão que permita que a gente calcule a aceleração do movimento retilíneo uniformemente variado e também uma função horária para a sua velocidade. Bom, como dissemos, a aceleração tangencial é constante e uma vez que ela é constante, o seu valor vai ser o mesmo valor da aceleração média, né? Se a aceleração é sempre igual, na hora de calcular a média, a gente vai calcular a aceleração tangencial, é a mesma coisa. Então, nesse caso, né, para calcular a aceleração, basta que a gente verifique de quanto a velocidade variou num certo intervalo de tempo. Então, a gente faz isso calculando o valor final da velocidade menos o valor inicial e dividindo pelo intervalo de tempo, o instante final menos o inicial. Normalmente, a gente considera o tempo inicial como zero. Nesse caso, aí a gente pode calcular a aceleração apenas fazendo ali o valor final menos inicial da velocidade dividido pelo tempo. Passando o tempo multiplicando ali para o lado da aceleração e também mandando o V0 para a esquerda, a gente pode isolar o valor do V. Então, o valor do V pode ser escrito como sendo o valor inicial mais a aceleração vezes o tempo. E essa expressão a gente chama, né, de função horária ou função temporal da velocidade. Com essa equação, a gente pode calcular o valor da velocidade em um certo instante, desde que a gente conheça o valor inicial da velocidade e a aceleração também. Então, nessa expressão, V de t significa velocidade no tempo t, V0 a velocidade inicial, A é a aceleração e t é o instante ou o tempo. Vamos ver agora como seriam os gráficos desse tipo de movimento. Então, nessas imagens que vocês veem aqui, nós temos gráficos que representam a velocidade em função do tempo. Então, vocês percebem que agora essa velocidade não é mais constante, ela pode estar aumentando ou diminuindo conforme o tempo passa, né? Então, o primeiro gráfico aqui na esquerda, a gente tem a representação do movimento quando a aceleração é positiva. Então, para esses casos, a gente vai observar uma reta crescente aqui, indicando a variação da velocidade no tempo. Quando a aceleração for negativa, aí a gente vai observar o contrário, né? Uma reta decrescente aqui no nosso gráfico. Observem que no primeiro gráfico que nós vemos aqui à esquerda, o primeiro valor de velocidade era um valor negativo. E esse valor foi diminuindo, foi ficando cada vez menos negativo, até que num determinado instante ficou igual a zero. E aí o valor começou a crescer e começou a ficar positivo.
Então percebam que nessa primeira parte do gráfico a gente tinha os valores negativos indicando um movimento retrógrado, ao mesmo tempo em que a gente observava também o valor diminuindo e era um movimento retardado. Depois, a gente começa a observar valores positivos de velocidade, indicando um movimento progressivo, e os valores aumentando. E aí, nesse caso, a gente tem, nesse trecho, um movimento acelerado. Então, percebam que quando a gente diz que a aceleração é maior que zero, isso não significa que seja sempre movimento acelerado. A gente pode ter movimento retardado e retrógrado ou movimento progressivo e acelerado. Então, né, o gráfico está mostrando isso aqui para a gente. No gráfico aqui da direita, a gente começa o movimento com a velocidade lá em cima, né, um movimento com velocidade positiva aqui em cima, e percebam que os valores vão diminuindo, 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 até que chega uma certa hora que a velocidade fica sendo zero. E aí depois a gente continua, né, o movimento, só que agora com valores negativos. E isso indica, né, que essa primeira parte aqui do movimento, a gente tinha uma velocidade positiva, né, era um movimento progressivo a favor da orientação da trajetória, mas era um movimento retardado, porque os valores estavam ficando cada vez menores. Depois que cruzou aqui o eixo do tempo, o que a gente observa é que os valores da velocidade começaram a aumentar, mas eles passaram a ser negativos. Então, nesse caso, o que a gente está observando aqui é que o movimento passou a ser acelerado, né, já que os valores estão aumentando, mas ele passou a ser retrógrado também. Então aqui a gente sabe disso porque os valores passaram a ser negativos. Então são os dois tipos de situação que a gente vai poder encontrar nos movimentos retilíneos uniformemente variados. Agora vamos lembrar uma coisa importante que nós estudamos quando os movimentos eram retilíneos e uniformes. Então vocês se lembram que naquela época, quando a gente tinha a velocidade constante, a gente descobriu que para calcular o deslocamento, a gente podia fazer o cálculo da área aqui entre a reta da velocidade e o eixo do tempo. Né? Não importava se a velocidade era positiva ou negativa, quando a gente fazia o cálculo dessa área, a gente descobria o valor do deslocamento do veículo. Então, no caso do movimento que era retilíneo e uniforme, a velocidade era sempre igual e essa área era a área de um retângulo, né? Agora, isso vale para qualquer tipo de movimento. Então, vai valer também esse cálculo da área representando o deslocamento, também vai valer para esse tipo de movimento que nós estamos estudando agora. Bom, pessoal, no nosso caso agora, a velocidade varia, né? Não é mais constante. Então, o gráfico vai indicar sempre essa variação da velocidade no tempo. Então, vamos pegar esse gráfico aqui como exemplo, e aí o que a gente vai observar é que a área que tem entre a reta da velocidade e o eixo do tempo, agora é um trapézio, né? Ela representa um trapézio. E para a gente calcular essa área, a gente vai lembrar que precisamos somar a base maior com a base menor, dividir por 2 e multiplicar pela altura. Então é assim que a gente calcula a área de um trapézio. No caso do nosso gráfico, o que seria a base maior e a base menor são os valores da velocidade. Então, a base menor seria o valor inicial ali de velocidade, né, o V1, e depois o valor maior de velocidade, V2, seria a base maior. A altura seria o intervalo de tempo entre, né, esses dois valores aí de velocidade. Então, a gente pode fazer assim, né? A gente pode dizer que o nosso deslocamento é numericamente igual a essa área,
E, portanto, para calcular o deslocamento, a gente vai somar os valores de velocidade inicial e final, dividir por 2 e multiplicar pelo ΔT. Bom, vamos lembrar que ΔS significa posição final menos inicial, então podemos dizer, né, que isso daí é a posição final menos a inicial. Lembrando que velocidade é o quê? Acabamos de ver, né, que nesse movimento a velocidade é o valor inicial somado com o a vezes o tempo. Então a gente pode substituir ali naquela nosso cálculo o v por v0 mais at. E podemos reorganizar, né, essa expressão toda e chegar numa expressão que seria parecida com aquela que nós tínhamos do sorvete, no movimento retilíneo uniforme, mas que agora ficou um pouquinho maior. Então, essa expressão chama de sorvetão, né? Porque é como se fosse o sorvete, mas tem um pedacinho a mais, né? Então, olha só, no caso em que nós temos velocidade final igual à velocidade inicial, aí nós não temos aceleração e aí realmente essa expressão grandona se transforma naquela que nós conhecíamos como sorvete, né? Que era uma equação de primeiro grau, né? Permitia a gente calcular as posições do movimento retilíneo uniforme em função do tempo. Agora que a nossa aceleração não é zero, né? A gente vai ter então essa expressão maior, que tem esse termo ali no fim, que é a aceleração dividida por 2 vezes o tempo ao quadrado. Então, a gente chegou numa outra maneira de calcular as posições em função do tempo, agora, né, para o caso do movimento retilíneo uniformemente variado. Então, se a gente souber ali a posição inicial, a velocidade inicial e a aceleração, nós podemos ir substituindo valores ali no tempo e descobrindo, né, a posição em cada um desses instantes. No caso de um movimento uniformemente variado, como a gente tem o nosso sorvetão ali, né, que é uma equação de segundo grau, o gráfico que vai representar a variação da posição agora em relação ao tempo vai ter esse formato, né, o formato de uma parábola, que pode ser uma parábola com a concavidade para cima ou para baixo. E isso decorre do fato de o nosso sorvetão, né, que é a equação que relaciona as posições com o tempo, agora ser uma equação de segundo grau. No caso do movimento retilíneo uniforme, como era uma equação de primeiro grau, a gente tinha o gráfico de uma reta. E agora que nós temos equação de segundo grau, esse gráfico é uma parábola. Então, quando a gente tiver aceleração positiva, a concavidade vai estar para baixo e aceleração negativa, observaremos a concavidade para cima. E o que está indicando, né, esse gráfico aqui também? Então, a gente observa, né, vamos pegar aqui esse primeiro gráfico com a concavidade para baixo, percebam que o objeto estava numa determinada posição ali inicialmente, essa posição foi mudando, foi se aproximando da origem, depois passou para o outro lado, até que chegou num valor que seria o valor mínimo, né, ali. E em seguida a gente teve ele mudou, né, ele começou a subir, a posição dele começou a aumentar de novo e ele foi subindo ali. Então, quando a gente tem esses valores, ou um valor mínimo ou um valor máximo, então no gráfico aqui de baixo a gente teria o valor das posições aumentando, aumentando, até que chegava num valor máximo e depois começava a diminuir. Tanto o caso do valor mínimo quanto o caso do valor máximo vão indicar para a gente que esse movimento aconteceu até um certo ponto e depois começou a voltar. Então, isso é o que a gente chama de uma inversão no sentido do movimento.
Ele vai e depois começa a voltar. Quando isso acontece, a velocidade dele, nesse momento, precisa ser zero, para que ele dê aquela paradinha e daí comece a retornar. Então, esses pontos que representam ou o mínimo ou o máximo, no caso da parábola, estão sempre associados a um valor de velocidade igual a zero, e eles representam o instante em que o movimento inverteu. Então, em resumo, né, a gente pode dizer que o movimento retilíneo uniformemente variado possui duas funções temporais. Uma para representar as posições no decorrer do tempo e outra para representar as velocidades no decorrer do tempo. Então, coloquei aqui para vocês a primeira, que é o sorvetão, né? E a segunda, que mostra então como que a velocidade varia no tempo. Por fim, a gente vai agora deduzir uma expressão que se chama equação de Torricelli. E essa expressão é muito útil, porque ela mistura aquelas duas funções temporais que nós acabamos de ver e chega numa terceira equação que representa o movimento retilíneo uniformemente variado. Então a gente começa com a função temporal da velocidade, e aí a gente faz o seguinte, a gente pega e eleva ao quadrado ambos os lados dessa igualdade. Aí a gente vai ficar com isso daqui. O primeiro lado, né, v ao quadrado, vai só v ao quadrado mesmo, mas esse segundo termo, que é o v0 mais o at, quando ele é elevado ao quadrado, a gente vai ter ali um produto notável. E então vamos lembrar, né, que seria o primeiro elevado ao quadrado, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. Então a gente já fica, né, expande ali a nossa expressão, e a gente pode escrever essa linha que a gente acabou de escrever de uma outra maneira, colocando em evidência o 2 vezes a aceleração. É apenas uma outra maneira de escrever a linha de cima. Tá bom? Então a segunda e a terceira linha são a mesma coisa, apenas escritas de uma maneira um pouquinho diferente. E aí daqui a pouco a gente vai ver por que é interessante escrever essa linha da velocidade ao quadrado desse jeito que eu escrevi, com essa parte verde entre parênteses. Então agora vamos lembrar da nossa outra função temporal, que é a função temporal da posição, né, o famoso sorvetão. Vamos escrever agora essa função temporal colocando o S0 junto com o S do lado esquerdo da igualdade. Quando a gente coloca ali S menos S0, a gente tem o que a gente chama de ΔS. E o ΔS pode ser calculado justamente, né, multiplicando a velocidade inicial pelo tempo e somando ali a aceleração dividida por 2 vezes o tempo ao quadrado. Agora, observem que esse ΔS que nós acabamos de escrever aqui do lado direito é exatamente o que está escrito entre parênteses ali, né, quando a gente reorganizou a segunda linha da nossa velocidade ao quadrado. Então, quando a gente olha aqui, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode dizer que tudo aquilo que está entre parênteses, que eu deixei de verde, é o ΔS. Então, a gente pode dizer que a velocidade ao quadrado corresponde ao valor da velocidade inicial do movimento ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes o deslocamento. Isso é o que a gente chama equação de Torricelli, e é a terceira equação que compõe, né, o conjunto de equações que descrevem o movimento retilíneo uniformemente variado. Então, nós temos aqui nesse nosso slide as 3 equações, né? A função temporal da velocidade, a função temporal da posição e, por fim, a equação de Torricelli. Ela não é uma função temporal, vocês observem que a gente não tem o tempo aparecendo nela, e ela serve para a gente calcular a velocidade, né, para relacionar essas grandezas quando a gente não tem o tempo,
Às vezes a gente não sabe o tempo, né? Mas a gente pode relacionar a velocidade final, a velocidade inicial, a aceleração e o deslocamento dessa maneira aí, né? Então, essa equação também é muito útil para a gente utilizar nos nossos problemas envolvendo o movimento retilíneo uniformemente variado.